Pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um bate-papo do nosso canal e hoje a gente trouxe um convidado super especial, que é o Augusto César. O Augusto tem mais de 18 anos de experiência na indústria de tecnologia e SaaS, com forte desenvolvimento no campo analítico, em setores de planejamento, estratégico e finanças. Então, Augusto, muitíssimo obrigada pela sua participação hoje no nosso canal. Obrigado, Rebeca. Obrigado, professor André. É fantástico estar aqui com vocês, discutindo um pouco sobre tecnologia, sobre o futuro da inteligência artificial. Eu acho que esse é o momento, é o tema da moda, né? E a gente não pode deixar passar esse bonde para tentar trazer um pouco de claridade como isso pode nos esclarecer muitas coisas sobre o nosso dia a dia de trabalho e até mesmo para ferramentário para a vida pessoal, quem sabe também. Com certeza. E a gente está aqui também com o sócio cofundador da CAT, o professor André Carvalho. Professor, muito obrigada por mais uma participação aqui no nosso canal. Olá, Rebeca. Legal estar de novo aqui com você. Hoje é muito especial, uma satisfação imensa estar com o Augusto. Eu já trabalhei com o Augusto, é uma pessoa que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande. Augusto, obrigado pela oportunidade de ter você aqui. Fantástico, André. Obrigado vocês pelo convite. Espero trazer alguma luz aqui nessa discussão que a gente vai ter hoje. Com certeza. O Augusto ele tem formação em exatas, é mestre em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo. Hoje em dia ele atua como Price Manager de contas da Latam, é responsável pelos modelos estratégicos de precificação para o mercado B2C, com modelos matemáticos, além de desenvolver estratégias de preço, implementação de projetos, enfim. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância das estratégias de precificação e como que isso afeta as empresas, né? Como os consumidores veem o valor dos produtos, dos serviços e, claro, a gente não pode deixar de falar do papel da inteligência artificial e da análise de dados nesse meio, né? Então, Augusto, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, queria entender um pouquinho qual que é a importância das estratégias de precificação para as empresas e também conversar um pouquinho sobre o que de fato é essa precificação, né? Claro. Essa é uma excelente pergunta, né? Hoje eu atuo no Mercado Livre, né? Numa empresa voltada para o serviço de B2C, basicamente, né? Com serviços de marketplaces disponíveis a nível Brasil e América Latina. Bom, essa é uma pergunta bem grande, né, Rebeca? Porque ela se divide em algumas camadas, né? Se a gente pensa hoje um pouquinho sobre uma estratégia de precificação, a gente está falando de um entendimento sobre o sistema econômico onde estamos inseridos, para primeiro definir qual que é a precificação estratégica que a gente precisa tomar, né, em relação ao mercado que a gente vai servir, né? A gente precisa ter em mente também que precificação ela tem uma direção única, né, que é basicamente trazer lucro para a empresa, né? Se a gente está falando de um sistema onde nós estamos inseridos e uma estratégia de precificação onde a gente vai colocar lá no final, né, do nosso produto o valor que o cliente vai perceber daquele produto ou serviço que está sendo oferecido, a gente precisa também entender que essa estratégia ela precisa atender internamente uma necessidade, que é manter o negócio funcionando, né? Então, se a gente pensa nessa estratégia como uma ferramenta, né, para manter e ampliar um valor produzido, a gente precisa considerar que essa estratégia também reproduz um espectro de modelos socioeconômicos e sociopolíticos no final da conta, né? Que de maneira mais estrita conduz um modelo estratégico de como a gente vai definir uma precificação final para o nosso cliente, né? A gente pensa um pouquinho em estratégia de precificação como um modelo dinâmico e competitivo, né? Com diversas correntes atuando no mesmo setor, né? Então, aplicar essa estratégia também significa buscar que um posicionamento em relação ao mercado seja de destaque com práticas de preços sólidos em linha ao valor percebido pelo cliente. Então, preço muito alto, por exemplo, pode afastar um cliente, já o inverso pode afetar de maneira negativa a percepção e qualidade da saúde financeira que a empresa também desempenha em relação àquele serviço que está sendo prestado ou produto que está sendo entregue também, né? É importante pensar um pouquinho sobre a estratégia de precificação, porque ela também engloba outras camadas, né? Eu, pessoalmente, aqui no meu dia a dia,
vejo que, por exemplo, quando a gente fala de uma estratégia de precificação, a gente também tem que olhar para uma segmentação de mercado, né? Atuando de maneira preditiva, quando a gente pode, as necessidades do cliente, oferecendo níveis de produtos ou serviços com preços variados a partir de análises quantitativas e qualitativas, né? Obviamente, quando a gente está falando de novo de estratégia de precificação, a gente também tem outras coisas por detrás disso, né? É um back-end que, às vezes, quando a gente fala, poxa, como uma marca vai se posicionar no mercado, né? Esse posicionamento de marca e o preço percebido pelo consumidor final também determina algum papel importante no posicionamento em relação ao preço que a gente acaba disponibilizando no mercado, né? Novamente, preços muito altos podem transmitir uma imagem de qualidade superior ou de exclusividade, né? E preços muito baixos indicam que o produto tem uma certa acessibilidade ou um custo-benefício percebido pelos clientes também, né? Então, essa estratégia de precificação sempre deve ser alinhada com uma proposta de valor da marca e com a percepção desejada pelos clientes também, né? Obviamente, tudo isso é parte de um modelo que ainda tem todos os desafios de construção do número, né? Tanto por inferências matemáticas, inferências comportamentais, como eu disse anteriormente, que são as socioeconômicas, que afetam ou não o negócio, né? Mas estar preparado também para uma resposta dinâmica a uma demanda e elasticidade que o serviço, que um preço tem que oferecer para o cliente, é fundamental para que a gente esteja posicionado de uma maneira mais dinâmica em relação àquilo que está sendo oferecido e a percepção do preço final que o consumidor observa em qualquer marketplace ou em qualquer serviço prestado, né? Obviamente, tudo isso passa também por um entendimento sobre a rentabilidade, a vida e o ciclo de um produto, né? Se no marketing a gente fala lá do LTV, né, do Lifetime Value, para entender como o cliente se comporta ao longo de um timeline, a gente está falando que no ponto de vista de um produto, a gente também tem esse ciclo de vida dele, né? A partir de que momento a elasticidade do mercado e a demanda do mercado podem suplantar ou definir a precificação desse item. Então, entender de uma maneira estatística, matemática, e também com recursos de entendimento humano, como o ciclo de vida desse produto está posicionado no dia a dia, é de suma importância para que as estratégias de precificações também possam levar uma medida de como esse produto vem envelhecendo em relação àquele preço que ele vem figurando ao longo de um tempo. Então, acho que a estratégia de precificação ela passa por algumas camadas que são relacionadas a questões, obviamente, exatas, mas também humanas, né? Então, ter essa sensibilidade para entender esses dois mundos e como isso afeta a percepção final desse valor que um serviço vai ser apresentado é fundamental na estratégia e na construção do preço. Augusto, a sua fala foi muito interessante, né? É bom falar com alguém que domina o assunto, né? Aqui a minha pergunta para você. Tecnologia. A tecnologia ela é uma ferramenta, né? E ela vem propiciar, em algumas oportunidades, ganho de escala. Eu consigo fazer mais, né? Ou com menos recursos, com um número menor de recursos, ou em um tempo menor, certo? E para você, como é que você tem visto, né, essa tecnologia impactando esse mercado, né, o seu mercado de precificação, né, ou o seu mercado de análise de comportamentos? Como é que a tecnologia vem te ajudando dessa forma? É uma ótima pergunta, né, André? Porque quando geralmente a gente fala de tecnologia, a gente sempre está esperando falar sobre ganho de produtividade, né? E basicamente não é só isso. Obviamente ela tem o seu papel fundamental nesse processo de ser uma facilitadora dos processos cognitivos, né? Ou seja, eu tenho uma demanda livre de serviços repetitivos, onde eu preciso construir um mindset em relação àquilo que eu preciso fazer de entrega. Então, quando eu penso em tecnologia hoje, com um modelo de precificação, obviamente a gente
está pensando em algumas outras camadas também, dimensões, que é basicamente volume de dados, né, que a gente captura no mercado, e como esse volume de dados é transformado em relação ao end-to-end, né, a partir do momento da mineração dele até o valor final que esse dado bruto vai entregar, que seja com um output de preço, um output de serviço ou qualquer outra coisa, né. Na precificação, André, o que a gente observa é que quando a gente fala de tecnologia e usos preditivos de modelos estatísticos para dizer qual o comportamento do consumidor, existe muito espaço ainda para integrações dentro desse universo, né? Hoje a gente tem um modelo de negócio onde a gente olha, por exemplo, bom, como os meus concorrentes estão se posicionando no mercado? A partir desse posicionamento do mercado, como eu vou me posicionar em relação à minha precificação? Então, a tecnologia, sim, ela tem toda uma conexão, primeiro porque a gente fala em grandes massas de dados para o dia a dia, e como essa massa de dados ela é minerada, transformada dentro de um plot de sistemas para ser estudada e categorizada por algoritmos, né? Sem isso, um modelo de precificação dinâmica, um modelo de precificação que dê negócio, respostas rápidas e reação ao mercado é basicamente impossível. Augusto, e equipe? E procurar uma equipe, como é que está a mão de obra? Você consegue encontrar profissionais com o skill que você precisa? Você forma dentro da sua casa? Como é que é você trabalhar com uma equipe? O Brasil passa por um momento meio estranho em diversas perspectivas. Acho que nós podemos, todas as perspectivas, podemos achar alguma coisa, algo estranho. Na mão de obra de trabalho não é diferente, né? Nós temos hoje aproximadamente um pouco mais de 8 milhões de pessoas desempregadas, nós devemos ter aí aproximadamente 4 milhões de pessoas desalentadas, aquelas pessoas que pararam de procurar emprego, e nós temos aproximadamente 33 milhões de pessoas que estão em subemprego, estão em um trabalho para ter alguma renda, né? Então, quando você olha assim, aproximadamente 50 milhões de pessoas, que é uma parte importante da PEA, que é da população economicamente ativa, em procura de uma nova oportunidade, você fala, pô, então em procurar achar profissionais não é difícil. Tem profissionais aí. Isso não é necessariamente verdade, porque esses profissionais não possuem a formação, as habilidades, o conhecimento necessário para exercer alguma atividade. Isso é muito ruim, isso é triste, isso é problemático para a nossa sociedade, né? E aí, na sua situação, ela sobe o nível, né? Porque precificação, você não tem graduação, você tem uma aula desse assunto, né? Até curso técnico disso não tem, né? Então, é uma mão de obra muito qualificada. Como é que é para você achar essa mão de obra? Como é que você trabalha? Como é que você forma ele? Como é que é? Como é o seu desafio? Como é que você resolve ele? Você trouxe um ponto muito importante, André, sobre a necessidade de desenvolver novos talentos no Brasil, né? A gente sabe que um país da extensão continental que o Brasil tem, e os desafios socioeconômicos que a gente enfrenta, muitas vezes não se refletem da forma que gostaríamos no modelo educacional, né? Então, grandes centros urbanos, ainda assim, possuem grandes dificuldades em formar profissionais que tenham características técnicas ou skills e habilidades mais voltadas para esse ramo do saber do que a gente gostaria, né? Então, a gente tem poucos centros em São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, Minas Gerais ou Fortaleza, no Ceará, que formam excelentes técnicos e pensadores da área de exatas, mas que, no fim, não se expande para um país inteiro, né? A gente sabe que existe um grande desafio aí nesse modelo de desenvolvimento educacional e de acesso à informação de qualidade, né? Não adianta eu ter um acesso a uma mídia social se eu não sei como usar aquilo em proveito do meu desenvolvimento, né? Senão a gente acaba sendo mais um robô aí conectado ao sistema. Mas do ponto de vista de skill, habilidades, de como um profissional chega dentro de uma área de precificação ou uma área de gerência, de como a gente busca esse profissional no mercado, tem algumas chaves aí que a gente observa do passado histórico desse profissional, né?
Uma delas, por exemplo, é inerente ter um conhecimento hoje para atuar dentro dessa área em habilidades de programação, né? A gente não pode se furtar dessa necessidade, porque basicamente um profissional que lidar com front-end de informações em grandes escalas, ele precisa também se alimentar desse sistema de uma forma rápida e prática, né? Então, um profissional que está nesse front-end agora de trabalho, ele precisa ter uma habilidade técnica e de conhecimento matemático além da curva do que é oferecida do ponto de vista educacional brasileiro, né? Então, ter uma segunda língua é muito importante, uma terceira melhor ainda, obviamente, mas você ter a expertise matemática, estatística e lógicas de programação para desenvolver e pegar essa informação bruta e transformar ela em resultado de negócio é um dos principais desafios e skills desejados de um departamento igual ao nosso, né? Agora, não existe mesmo formação técnica para isso, né? A gente olha para o mercado e a gente vê quem mais ou menos dá cola nesse serviço, né? Às vezes pessoas que vêm de áreas de atuárias, econômicas, áreas de exatas em geral, mas não é restrito a isso. Acho que o saber, na verdade, é de como interpretar o número, sabe, André? E essa inteligência matemática, e essa inteligência de percepção em relação a como um número traduz o resultado do negócio, é uma habilidade que a gente procura, sem sombra de dúvida, na interpretação do resultado que precisa ser gerado, né? Então, nota que não é só uma pessoa, né, no final, ter essa habilidade matemática e estatística por detrás, né, como back-end, mas também ter uma ótima capacidade de interpretação. E isso só acontece também com fortalecimento em áreas de saberes da humanas. Não adianta construir só a arquitetura do dado se eu não conseguir fazer a leitura dessa arquitetura do dado e conseguir dar uma resposta de negócio que vai movimentar, no final das contas, um caminho para uma tomada de decisão. E a tomada de decisão ela é humana, apesar dela partir de um resultado numérico também. Então, obviamente, o profissional que a gente olha para trazer para essa área é um profissional que muitas vezes foi um profissional polivalente dentro da carreira dele, né? Atuou em áreas de planejamento, áreas de saberes atuários, econômicos, mas que tem essa sensibilidade também de conseguir fazer de toda essa mineração de informação bruta, né, que exige o saber das exatas, em resultados de negócios para dar uma resposta humana de como a gente vai conduzir o processo no dia a dia. Então, a gente olha um profissional que vá um pouco por esse caminho, né? Obviamente, é uma linha que a gente define mais alta, porque exige mais capacidade cognitiva de lidar com diversos momentos do dia a dia. Legal. Além de toda essa mudança, né, que a tecnologia traz na mão de obra desse meio, como que você percebe que a tecnologia ela está mudando o dia a dia da área de precificação? E com todas essas mudanças que vêm ocorrendo, como que você acredita que é o futuro dessa área, né? Então, como a gente comentou, não tem uma formação ainda. Será que, pela importância que essa área tem, pode ser que tenha uma formação? Então, como você acredita que essa junção, tanto dessas novas necessidades da mão de obra, produção cada vez mais maciça da inteligência artificial e inovações, enfim, como que tudo isso vai mudar o setor de precificação, os profissionais de precificação, e como você acredita que pode ser um futuro para essa área? Excelente pergunta, Rebeca. Eu acho que não só para a área de precificação, né, mas eu acho que o profissional daqui para frente, ele tem que estar muito antenado como a tecnologia pode servir ele, né? Porque quando a gente olha para a tecnologia no dia a dia, a gente vê muito ainda uma função de eu dar o meu input, né? E esse input dentro de um serviço de tecnologia sendo construído através de diversas parametrizações, né? Seja de negócio, de estratégia de como eu quero conduzir o meu negócio, ou para a sobrevivência de uma empresa. Eu penso um pouco, quando a gente olha para a questão da tecnologia no dia a dia, que o profissional de hoje ele precisa estar conectado, por exemplo, a essas novas tecnologias generativas, né, de inteligência artificial. Então, quando eu falo de precificação, quem sabe talvez um modelo preditivo dentro de um modelo de inteligência artificial consiga já para mim entregar modelos e análises de cluster, por exemplo, com uma precificação dinâmica, observando diversos outros cenários por detrás de alta complexidade, onde eu não teria capacidade humana de gerir a informação. A tecnologia, nesse sentido, no mundo e no mercado de precificação, ela tem muita riqueza, obviamente é um diamante bruto ainda, que eu vejo que diversos outros players do mercado vão
iniciando, na verdade, a atuação nessas integrações. Internamente aqui a gente vê também que existe muita oportunidade de conectar os nossos serviços e tecnologias dentro de um modelo de precificação que observe, novamente, essas altas complexidades e massas de dados que a gente possui, né, dentro do nosso banco de dados. Eu acho que, no final, é um profissional que, quando vai lidar com essa tecnologia no dia a dia, precisa estar, sim, conectado, né, em como se servir dela de uma melhor forma e como isso pode dar um resultado no final de rentabilidade melhor, tanto para a empresa quanto também para categorias de produtos e serviços, né? Então, tem sim esse desafio. Eu, pessoalmente, utilizo bastante esse modelo generativo que vem acontecendo no mercado, venho explorando bastante coisa. Recentemente, eu estava fazendo um teste com chats opens aí da vida, GPTs, Midjourney, e vi muita riqueza na transformação digital que, de fato, eles podem representar nesse dia a dia do uso de tecnologia, né? Seja para você pedindo, através de inputs básicos, a construção de um código de programação para você conseguir fazer uma simulação, seja através de leituras e interpretações para tirar insights de dados brutos, né? Eu acho que está sempre minerando e buscando uma forma de atuar junto com essas novas tecnologias é de fundamental necessidade para sobreviver, no final das contas, dentro desse mundo, não só da precificação, mas de outros departamentos também. Maravilha. É o que a gente estava conversando um pouquinho antes da nossa gravação, né? Que a gente tem que realmente se adaptando a todas essas mudanças tecnológicas, geracionais, enfim, e para conseguir adaptar tudo isso num mercado que já existe, mas que está em constante transformação, né? Então, tá aí essa grande importância da gente conseguir ir absorvendo e incrementando essas tecnologias para, de fato, aumentarem nossa produtividade. Augusto, foi um prazer enorme te receber aqui no nosso canal. Eu sempre falo no final dos nossos vídeos que a gente tem um tempo muito curto para conversar, né? Tudo que nossos convidados podem trazer para a gente. Então, a gente sempre deixa um convite para uma próxima conversa, porque é sempre necessário um tempo maior. Mas muito obrigada, foi um prazer te receber aqui. Espero que você tenha gostado de estar no nosso canal também. E a gente fica aqui para um próximo bate-papo, te agradecendo imensamente essa participação. Obrigado, Rebeca, professor André. Eu acho que trazer esse tema e a luz desse tema dentro da nossa dinâmica do dia a dia e como isso pode transformar a nossa cadeia produtiva de negócio e como também isso pode trazer benefícios em relação à nossa produtividade, mais tempo também, né, para a gente lidar com as nossas questões pessoais, uma extrema valia para o nosso futuro e para a saúde mental também da gente no dia a dia, de lidar com esse volume enorme de informações que o mundo Cognos hoje oferece, né? Com certeza, com certeza. Professor, te agradeço também mais uma participação no nosso canal, é sempre um prazer te ter aqui com a gente. Eu que agradeço e hoje foi especial, não poderia deixar de citar que o Augusto fez parte da CAT, ele ajudou a construir a CAT. Então, ter alguém, né, que seguiu a carreira, tem uma carreira de sucesso e fez parte da nossa história, sempre uma conversa boa. Augusto, obrigado e vamos voltar a conversar com certeza. Obrigado, André. Obrigado, Rebeca. Foi sensacional. Obrigado pelo convite. A gente que agradece e, claro, pessoal, não esquece de ligar o sininho, se inscrever no nosso canal, seguir a Cat nas mídias sociais. A gente está sempre conversando sobre tecnologia, inovação, ciência de dados, trazendo um convidado super especial aqui para conversar com você. Obrigado, gostou do nosso bate-papo? Então já se inscreve no nosso canal, liga aqui o sininho para não perder nenhum vídeo novo e segue a Cat em todas as redes sociais, que a gente sempre falando sobre inovação, tecnologia, ciência de dados e trazendo um convidado especial aqui.